Salmo 125 e vamos servir ao Senhor mais uma vez. Leitura bíblica no Salmo de número 125. O texto que diz assim: Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para as sendas tortuosas, levá-los-á o Senhor juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Convido a você que louvemos ao Senhor com o hino de número 165 do Inário Novo Cântico, Cuidado Divino. Não desanimes, Deus proverá, Deus velará por ti, com suas asas te cobrirá, Deus velará por ti, Deus cuidará de ti, na tua dor, com todo amor, jamais te deixará, Deus cuidará de ti. Se no teu peito vibrar a dor, Deus velará por ti. Tu já provaste seu grande amor, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, na tua dor, com todo amor, jamais te deixará, Deus cuidará de ti. Nos desalentos, nas provações, Deus velará por ti. Nas desventuras, nas tentações, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, na tua dor, com todo amor, jamais te deixará, Deus cuidará de ti. Como estiveres, não temas, vem, Deus velará por ti. Teu Pai bondoso te espera além, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, na tua dor, com todo amor, jamais te deixará, Deus cuidará de ti. Amém. Oremos uma oração de adoração ao nosso Deus com o presbítero Tiago. Oremos. Bendito Deus, amado Pai, te agradecemos porque o Senhor nos deu a oportunidade de levantar mais uma vez para te adorar e para te bendizer, para te agradecer pela tua graça,
para te agradecer pelo teu Filho entregue na cruz. Obrigado, meu Pai, pelas tuas promessas. Obrigado, Senhor, porque são promessas que foram feitas desde os tempos de Abraão e estamos vendo se cumprir. Louvo a Ti, Senhor, porque mesmo em tempos de reclusão, ainda temos a oportunidade de levar a Tua mensagem através das redes sociais. Louvo a Ti, Senhor, porque o Senhor tem protegido, porque o Senhor tem abençoado, porque o Senhor não tem nos deixado faltar o alimento de cada dia. Obrigado, meu Pai, que o Senhor nos proteja, que o Senhor esteja com nós nesta noite. É em nome de Jesus que eu te agradeço pelo perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. E agora, nesse instante, teremos um momento de louvor com o nosso irmão Marcos de Carvalho. Graça e paz. Eu tentei falar, mas não pude me aproximar de ti. Em Jerusalém, no Calvário, eu também chorava. Não quis entender se tinha um porquê o teu castigo. Eu só quis saber se eras o Jesus que me ressuscitou. Algo me fez ver que o teu poder se mostraria, mas a tua dor também o meu coração feria. Não apenas rei, eras meu Senhor e meu amigo. E ao te ver naquela cruz, uma parte da tua dor ficou comigo. Outra vez, Senhor, mostra o teu poder, transforma a morte em vida, pois em tuas mãos a vida se formou. Se hoje não te ver livre dessa cruz, eu vou esperar, mesmo que adormeças, sei que vais voltar. És a própria vida e jamais a morte te resistirá. Outra vez, Senhor, mostra o teu poder, transforma a morte em vida, pois em tuas mãos a vida se formou. Se hoje não te ver livre dessa cruz, eu vou esperar, mesmo que adormeças, sei que vais voltar. És a própria vida e jamais a morte te resistirá. Abra sua Bíblia no livro do profeta Obadias. Livro do profeta Obadias, que leremos do versículo 15 ao versículo 21. O texto que diz assim:
Porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. Como tu fizeste, assim se fará contigo. O teu mal feito tornará sobre a tua cabeça. Porque como bebestes no meu santo monte, assim beberão de contínuo todas as nações. Beberão, sorverão e serão como se nunca tivessem sido. Mas no monte Sião haverá livramento. O monte será santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. A casa de Jacó será fogo, e a casa de José chama, e a casa de Esaú restolho. Aqueles incendiarão a este e o consumirão, e ninguém mais estará da casa de Esaú, porque o Senhor o falou. Os de Neguebe possuirão o monte de Esaú, e os da planície aos filisteus possuirão também os campos de Efraim e os campos de Samaria, e Benjamim possuirá a Gileade. Os cativos do exército dos filhos de Israel possuirão os cananeus até Sarepta, e os cativos de Jerusalém, que estão em Sefarade, possuirão as cidades do sul. Salvadores hão de subir ao monte Sião para julgarem o monte de Esaú, e o reino será do Senhor. Oremos mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, que suplicamos misericordiosamente que o Senhor fale conosco. Ajude-nos na compreensão do texto que vamos refletir e ajude-nos, Senhor, a absorver o conhecimento que da Tua palavra emana e que após absorver, Senhor, reflitamos e após refletir, Senhor, que nós venhamos praticar o que temos aprendido com ela. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Há algum tempo, uma música gospel fez muito sucesso com o seguinte refrão: restitui, eu quero de volta o que é meu. Música essa eivada de pedidos de cobrança a Deus, como se Deus fosse obrigado a nos dar alguma coisa. A ênfase dessa música está no antropocentrismo egoísta. E ela vai nos mostrar uma das faces mais obscuras da humanidade, que é o pensar em si só, que é em busca dos seus próprios sonhos de uma forma equivocada e negativa, tendo em Deus apenas alguém que dá presentes e abençoa quando eles bem entendem. Isso quer dizer que Deus está alheio à nossa dor e sofrimento, que Deus não ouve o nosso clamor por justiça, por restituição? Certamente não. Haverá um dia em que Deus restituirá a nossa felicidade plenamente? Certamente que sim. Fará o Senhor justiça e restituirá tudo como deveria ser? Com certeza. E é sobre isso, queridos, que nós vamos refletir nesse nosso encontro. Justiça e restituição. Justiça e restituição. No nosso último encontro, analisando o livro do profeta Obadias, nós vimos do verso 1 ao verso de número 14, que o Senhor, ele faz sim justiça. Que o Senhor aplica essa sua justiça, punindo os orgulhosos e arrogantes, humilhando-os, destruindo o motivo de sua arrogância, destruindo o motivo de sua segurança e mostrando a sua culpa diante de todos. Verso 1 ao verso de número 14. E hoje, dando continuidade à série, nós vamos aprender que Deus aplica a sua justiça também, restituindo o que foi tirado. Deus aplica a sua justiça punindo os orgulhosos e arrogantes, mas Deus também aplica a sua justiça restituindo o que foi tirado. E para isso nós iremos analisar dos versos 15 a 21. Dos versos 15 a 21 aprenderemos aqui algumas lições extremamente importantes para a nossa vida. Deus aplica a sua justiça restituindo o que foi tirado. Nós vamos ver aí a partir do versículo de número 15, que diz assim:
Porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. Como tu fizestes, assim se fará contigo. O teu malfeitor tornará sobre a tua cabeça. O dia do Senhor traz juízo sobre os ímpios, sobre aqueles que não servem ao Senhor. Mas o dia do Senhor também traz esperança para os seus. Da mesma forma que fizeram o mal para o povo de Deus, eles também receberiam o mal com a mesma moeda. Verso de número 16 nos ajuda a entender um pouco mais. O texto que diz assim: porque como bebestes no meu santo monte, assim beberão de contínuo. Todas as nações beberão, sorverão e serão como se nunca tivessem sido. A destruição de Edom, em contraste aí à salvação do seu povo, aqui fica muito claro. Edom, se você se lembra, aqui era uma nação que tinha por patriarca Esaú, que essa nação não somente presenciou, como contribuiu para a destruição do povo de Deus. E o povo de Deus ali chorando, sofrendo, passando por todas aquelas agruras que a vida lhe impôs naqueles momentos. Tinha em seus irmãos de Edom, os edomitas, talvez a esperança de socorro e ajuda. E eles não ajudaram. Muito pelo contrário, foram omissos, como nós vimos no último domingo. Eles beberam, festejaram, fizeram festa, se alegrando com a ruína do seu irmão. Festejaram e bebendo no monte do Senhor, e agora eles beberão de um outro cálice. Não mais se embriagarão com a bebida, não mais festejarão, mas agora provarão do cálice da ira do Senhor. Até quando? Até quando? Verso número 16 mostra pra gente. Beberão e sorverão, e serão como se nunca tivessem sido. Eles terão do cálice do Senhor continuamente. O verso de número 17 vai nos ensinar como aqui isso iria se dar. Preste atenção comigo o que diz o verso de número 17. Mas no monte Sião haverá livramento. O monte será santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades, as suas heranças. Deus aplica a sua justiça, restituindo o que foi tirado. Dos versos 16 em diante, nós temos aí uma lista de bênçãos que recairia sobre o povo de Deus. Preste bem atenção, nós vamos encontrar aqui livramento, consagração, herança, o termo utilizado aqui por herdades. Não é? A terra prometida física eles receberiam, mas também a espiritual. A promessa aqui vai muito além das bênçãos terrestres. Não é? A situação de desespero acaba e o relacionamento com Deus é restaurado novamente. Você já parou para pensar que tem pessoas que vivem aqui na terra e somente aqui na terra, sem nenhuma perspectiva futura? E o pior, você já parou para pensar que existem servos de Deus abraçados, amando o mundo atual, como se dele dependesse apenas, e muitas vezes dependem, e assumem uma postura pecaminosa diante do Senhor, não confiando no Senhor, e apegados apenas às suas posses. A promessa do Senhor aqui estabelecida na profecia de Obadias vai nos mostrar que há bênçãos do Senhor hoje sim, mas essas bênçãos muitas vezes se resumem ao cuidado divino, à proteção,
ao ter o alimento em casa, a ter um teto sobre as nossas cabeças, a ter alguém para estar perto, para cuidar, para amar e ser amado. Eis a felicidade de fato e de verdade do crente, que entende que o seu Senhor lhe provê todas as suas necessidades e que o pão não lhe faltará de forma alguma. O problema não é olhar para o Senhor e clamar, mas o problema é olhar para o Senhor e clamar como se Ele tivesse obrigação de dar. A grande questão aqui é que o Senhor não olha para nós com esse olhar. O contrário, o Senhor olha para nós com um olhar de misericórdia. O Senhor olha para nós com um olhar de amor, de carinho, cuidando de nós. Não nos percamos em promessas, em realizações humanas. E com isso eu não estou dizendo que você não deva sonhar, que você não deva projetar, que você não deva planejar a sua vida. Sim, faça isso. A Bíblia mesmo nos orienta que nós precisamos ser prudentes ao construir os nossos sonhos. Mas não se perca achando que este é o fim. Entenda que a nossa casa, o nosso lar, está guardado. E vai acontecer que no momento certo, o Senhor restituirá a nós aquilo que nos é devido. A situação de desespero agora acabaram. E o relacionamento com Deus é restaurado sob o governo, por exemplo, de Zorobabel, como nós vamos ver em Esdras, capítulo 1 e capítulo 2. Uma nova esperança surge, um novo governo surge, um novo líder surge. E este líder vai trazer momentos de proximidade, de relacionamento real e verdadeiro com o Senhor. Além de livramento, consagração e herança, nós vamos ver também justiça. Outros inimigos, que aqui é representado no verso de número 18, acompanhe comigo. A casa de Jacó será fogo, e a casa de José chama, e a casa de Esaú restolho. Aqueles incendiarão a este, e o consumirão, e ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor falou. Esses outros inimigos que vão surgir aqui, agora o próprio povo castigaria Edom. Fogo e chama aqui, que o verso 18 nos apresenta, é apenas símbolos, sinônimos da justiça de Deus sendo aplicado. A restituição das terras, que aqui surgem também, verso de número 19, os de Negueb possuirão o monte de Esaú, e os da planície aos filisteus, possuirão também os campos de Efraim, e os campos de Samaria e Benjamim possuirá Gileade. Nós temos aí livramento, consagração, herança e justiça sendo aplicado pelo próprio Deus. Do verso 19 agora até o verso 21, nós vamos ver o reino sendo instaurado. Preste atenção. Os salvadores subirão, referência aí à volta do povo de Deus, que trará justiça. O povo de Deus novamente voltaria ao controle. Preste atenção. Os cativos do exército dos filhos de Israel possuirão os cananeus até Sarepta, e os cativos de Jerusalém que estão em Sefarade possuirão as cidades do sul. Salvadores hão de subir ao monte Sião para julgarem o monte de Esaú, e o reino será do Senhor. Os salvadores subirão, referência aí clara ao povo de Deus que trará justiça. Mas além disso, outro ensino importante que ecoa aqui em Apocalipse capítulo 11, nós vamos aprender no verso de número 15. Preste bem atenção sobre aquele dia. Este dia
dia de glória do Senhor. O texto diz assim: o 7º anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes, dizendo: o reino do mundo se tornou do Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. O reino do mundo se tornou do Senhor. A figura apresentada para nós aqui, que de suma importância nos mostra o grande dia do Senhor, em que o Senhor voltará, em que o Senhor reinará sobre tudo e sobre todo, e não somente o próprio Deus, mas o Senhor Jesus Cristo também reinará pelos séculos dos séculos. Então nós temos aqui uma prefiguração do que acontecerá naquele dia, o dia do Senhor, dia de restituição plena, dia de justiça plena, dia em que tudo isso que nós estamos vivendo passará. Concluindo, meus irmãos, prestem bem atenção. Deus aplica a sua justiça punindo os orgulhosos e arrogantes e também restituindo o que foi tirado. Deus não está alheio a essas injustiças todas que têm acontecido aí. Deus não está alheio à nossa dor e sofrimento. O mesmo Deus que os profetas anunciaram não é alguém que está apenas disposto a estar do nosso lado como um amigo fiel que nada pode fazer. O nosso Deus é um Deus que rege tudo que está acontecendo. Nosso Deus é um Deus que protege, que salva, que cura, que liberta, que cuida do seu povo nos mínimos detalhes. Não há nada que fuja do controle desse Deus. Mas, pastor, eu tenho ouvido bastante isso e o meu coração se aperta, porque eu tenho sofrido com determinadas coisas, com determinados problemas. A resposta para você, meus irmãos, é: Deus não está alheio. Deus restituirá a nossa vida como ela deveria ser. Deus aplicará a sua justiça de forma plena, no momento em que deve ser, quando deve ser, será aplicada. E o que você deve fazer nesse instante? Faça como o povo do Senhor, que clamou ao seu Deus por justiça, que se preocupou com verdadeiras ações piedosas, com ações que louvam o Senhor, com as práticas espirituais, com as práticas que de fato um servo de Deus deve abraçar nesses dias. Utilizando-se dos meios de graça, da leitura bíblica, da oração, da comunhão com os seus dentro de casa. Continuando falando do Evangelho da salvação para as pessoas, pois o quadro, como nós vimos aqui, não será bom para aqueles que não estão servindo ao Senhor. Confie em Deus. Ele está sim no controle. E não se preocupe demasiadamente. Ele trará a restituição no momento certo. Ele trará a restituição plena. Não de sonhos não realizados, não de objetos não comprados, não de relacionamentos que não aconteceram, mas o Senhor trará a vida eterna. E precisamos relembrar que tudo isso já teve início e que vivemos em dias obscuros, sim, na chamada plenitude dos tempos, mas que esses dias se aproximam do fim, em que nós chegaremos ao encontro do nosso Senhor. Coloque suas esperanças na vida vindoura, mas também creia que Ele
cuida de você. Hoje, já, nos mínimos detalhes. E conforte o seu coração nas promessas do Senhor de justiça e restituição. Que Deus assim nos abençoe. Oremos mais uma vez. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra que nos conforta quanto à justiça e restituição que o Senhor trará de forma plena. Que nos conforta, Senhor, em saber que o Senhor está cuidando de tudo e que nada foge do Teu controle. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Pai, a colocar a nossa confiança nisso, nas promessas de que o Senhor é conosco. Das promessas de que o Cristo está vindo e quando Ele vir, nesse grande e maravilhoso dia do Senhor, nós não mais teremos angústias, dores e preocupações. Oramos, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Ó irmãos, e de em paz, que a graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós, hoje e para todo sempre. Amém. Olá, irmãos, tudo bem com vocês? Passando aqui para relembrar uma data muito importante no dia de hoje, que é o dia do aniversário da nossa querida e amada SAF. A primeira lembrança que eu tenho da SAF do Parque Veredas é de um grupo de mulheres, um grupo de mães, um grupo de servas do Senhor extremamente comprometidas com a obra. Não é à toa que durante muitos anos a SAF sempre foi maioria em nossas igrejas. E na verdade é assim até hoje, não é? E a SAF do Parque Veredas, de forma especial, tem feito uma trajetória incrivelmente maravilhosa. Nunca abandonando o trabalho aqui em nossa região, muito pelo contrário, se colocando à frente, liderando em muitos aspectos, muitos trabalhos da igreja. E por isso que eu sou um pastor abençoado por ter uma SAF como a SAF da Igreja do Parque Veredas. Parabéns, querida e amada SAF, pelos seus 16 anos, que venham mais 16, sendo que esses próximos anos vocês continuem sob a graça, a misericórdia, o senhorio do Senhor sobre a vida de vocês. Eu, particularmente, não poderia deixar de lembrar essa data. Um grande abraço do seu pastor, do seu conselho, que tanto ama você e que louva a Deus pela vida de vocês. Parabéns!